Fala pessoal do Podcast Mão, tudo bem? Boa notícia para a fiel torcida corintiana, vocês estavam com saudades? Pois é, o futebol vai voltar, finalmente o futebol paulista, né? O futebol do Corinthians, que é o que interessa, ninguém tá nem aí pra Flamengo e Volta Redonda, Fluminense, não sei o que lá. O Corinthians não jogava desde a rodada, da 10ª rodada do Campeonato Paulista, jogo contra o Ituano no dia 15 de março deste ano, antes da paralisação por causa da pandemia, e vai voltar agora, decisão da Federação Paulista de Futebol, apoiada pelo governador João Dória. Pois é, o governador do estado permitiu o retorno do Campeonato Paulista. Até surpreendeu, porque o Corinthians estava trabalhando com a data do dia 26 de julho, 26 próximo, seria domingo, o retorno do Campeonato Paulista. Mas o governador aceitou o retorno da competição a partir do dia 22 de julho, exatamente daqui a 2 quartas-feiras. A situação do Corinthians não é fácil. O Timão está no grupo D do Campeonato Paulista. O Bragantino é o líder com 17, o Guarani tem 16, o Corinthians tem 11 e a Ferroviária também tem 11. Então o Corinthians, para conseguir se classificar na segunda colocação do grupo D de dado, precisa tirar 5 pontos em 2 rodadas. Se o Guarani empatar um dos jogos, vamos lá, 17, o Corinthians poderia chegar a 17, o saldo do Guarani é 6 e o saldo do Corinthians é 2. Então o Corinthians teria que tirar 4 de saldo. É melhor torcer para o Guarani perder as 2 partidas, a Ferroviária não ganhar as 2 partidas e o Corinthians aí precisa vencer as 2 partidas. Assim o Corinthians consegue a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista para tentar o tricampeonato. Tem muita gente falando que o Corinthians tem chance de rebaixamento, mas eu acho muito difícil, porque para rebaixar precisa estar entre as 2 piores campanhas. O Corinthians tem 11 pontos, o Ituano no grupo C tem 10, a Inter de Limeira no grupo C tem 11, o Botafogo no grupo B tem 8, a Ponte Preta no grupo A tem 7, Água Santa tem 10, Oeste tem 10, ou seja, é muito difícil o Corinthians terminar entre as 2 piores campanhas. Jogos, vamos lá. Corinthians e Palmeiras na Arena do Timão em Itaquera. Estádio vai estar lotado? Não, não vai estar lotado. Não tem torcida neste retorno do Campeonato Paulista, mas o Timão tem o clássico contra o Palmeiras pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Na 12ª rodada do Campeonato Estadual e a última da primeira fase, o Corinthians enfrenta o Oeste fora de casa. Por isso que eu digo... por que eu digo fora de casa? Porque depende muito onde a Federação Paulista vai alocar esses jogos. O Oeste é de Barueri, né? Cidade de Barueri, grande São Paulo, que por enquanto está na fase amarela. Por enquanto pode receber jogos. Os jogos só acontecerão nas cidades as cidades que estiverem na fase amarela por causa da pandemia. Cidades na fase laranja ou fase vermelha não receberão jogos do Campeonato Paulista. Então o Corinthians precisa vencer o Palmeiras e vencer o Oeste. Vamos ver o Guarani, que o corintiano vai ter que torcer contra. Enfrenta o Botafogo fora de casa, mas dificilmente o Botafogo jogará em Ribeirão Preto, que Ribeirão Preto não está na fase amarela. E depois, na última rodada, o Guarani, se eu não me engano, enfrenta o São Paulo, é isso? São Paulo já classificado. Guarani em casa, Campinas, que também não está na fase amarela, ou seja, também não poderia receber jogos caso os jogos acontecessem hoje. O Guarani enfrenta o São Paulo, o mando de campo não se sabe onde. Será que o São Paulo vai entregar esse jogo? Aí já tiraria o Corinthians da próxima fase, né? O São Paulo já está classificado como líder do grupo C da competição. Jogos da Ferroviária eu não vou nem pegar, porque se precisar ficar torcendo contra a Ferroviária, aí o negócio tá feio, né? Então 2 jogos, Palmeiras e Oeste, nesta primeira fase. O Jô poderá ser inscrito? Ainda não se sabe. Vai ter uma reunião técnica da Federação Paulista de Futebol amanhã. Aí os cartolas irão decidir a janela de transferências, se será
reaberta e também se os jogadores poderão ser inscritos ainda nesta primeira fase ou a partir das quartas de final. Então ainda não há resposta se o Jô pode ou não ser inscrito para esses 2 últimos jogos do Campeonato Paulista. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima.